Olá, assista agora o Jornal Panorama, que traz as notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Projetos de lei aprovados na Comissão de Justiça prevêem melhorias nas escolas do Estado. Agora é lei. Pet shops e clínicas devem divulgar telefone para denúncia de maus tratos aos animais. Na sessão desta quarta-feira, com a manutenção do veto que trancou a pauta de votação, os deputados fizeram a leitura dos projetos que deram entrada na casa. A repórter Larissa Lacerda traz os detalhes do terceiro dia de trabalhos em plenário. 5 projetos de lei começaram a tramitar durante a sessão ordinária desta quarta-feira. Uma das propostas cria a política estadual de bioinsumos. O objetivo é estabelecer políticas públicas que incentivem sistemas de cultivo sustentável no setor agropecuário. A iniciativa do deputado Renzo Vasconcelos vai ser analisada pelas comissões de Justiça, Agricultura, Meio Ambiente e Finanças antes de ser votada pelo plenário. Outro projeto que deu entrada na casa é o que cria no Espírito Santo a rota do Vale do Imboque, no município de Conceição do Castelo, sul do estado. A proposta é do deputado coronel Alexandre Quintino. O intuito é promover o turismo de aventura na região. O projeto seguiu para análise nas comissões de Justiça, Meio Ambiente, Turismo e Finanças. Já na fase da ordem do dia, o veto que encabeçava a pauta ao projeto que declara o Forró de Itaúnas patrimônio artístico e imaterial do Estado continuou em prazo regimental na Comissão de Justiça. Por isso, os demais itens não puderam ser analisados e retornam à pauta da próxima sessão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Larissa. E na reunião das comissões, o Colegiado de Justiça aprovou 4 projetos de lei voltados para a melhoria do ambiente escolar na rede de ensino pública e privada do Espírito Santo. Entre as propostas analisadas, 2 abordam a alimentação dos estudantes da rede pública de ensino. Uma delas, o PL 848 de 2019, de autoria do deputado Vandinho Leite, determina as instituições da rede estadual que divulguem o cardápio da merenda ofertada aos alunos. A outra proposição, de número 32 de 2019, de Marcos Garcia, prevê o fornecimento de merenda escolar diferenciada para portadores de intolerância à lactose. Para a relatora das 2 propostas, deputada Janete de Sá, os temas são de grande importância para o desenvolvimento dos estudantes. Nós entendemos que a rede ela já conta com uma equipe de nutricionistas, com estrutura logística, contratos de fornecimento de alimentação em vigor, ou seja, ela tem plena condição de estar lidando com essa matéria sem que o deputado, com isso, tenha criado nenhuma atribuição a mais ou a necessidade de estar trazendo para a rede de educação profissionais para tratar do assunto. Então, por isso, no nosso entendimento, por inclusive essa questão já discorrida de lei federal, nós entendemos que a matéria é constitucional, tem boa técnica e, por isso, nós estamos relatando pela constitucionalidade da matéria. Os deputados também aprovaram o projeto de lei 1042/2019 do ex-deputado Lorenzo Pasolini, que aborda ações de combate permanente à violência nesses estabelecimentos. De acordo com o PL, as escolas deverão realizar, no mínimo, um fórum anual para debater o tema em parceria com outras instituições. Outra matéria voltada para a educação, debatida pelo colegiado, foi o PL 671 de 2019 de Adilson Espíndola, que determina a realização de campanha publicitária permanente nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do Estado, de valorização e respeito ao trabalho do professor. A matéria teve o despacho denegatório derrubado pelo colegiado, que entendeu que o tema é importante para a educação e deve ter ampla discussão. O PL 241 de 2020 também foi aprovado na reunião. Ele torna obrigatório o uso de máscaras faciais em estabelecimentos comerciais, de órgãos públicos, logradouros públicos e demais recintos de ambientes fechados, com fácil aglomeração de pessoas e dá outras providências. Esse já é o panorama que estamos vivendo hoje em dia e foi regulamentado pelo governador Renato Casagrande
por meio do decreto número 4648-R, de 8 de maio de 2020. O artigo 2º deste decreto prevê essa obrigação, que já foi inserida no cotidiano dos capixaba. O colegiado considerou 6 projetos inconstitucionais. Entre eles está o PL número 944 de 2019, do ex-deputado Euclério Sampaio, que aborda o direito de pais ou responsáveis por alunos da rede pública de ensino acompanharem o processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais. Foi proposta pela nossa Procuradoria, ele teve um despacho denegatório da mesa, por considerar que havia lei nesse sentido, porém, essa lei no Estado, ela não determina prazos e houve algumas alterações que foram introduzidas pelo projeto que nós consideramos necessárias e, por isso, houve uma alteração, foi enviado uma emenda com a qual eu concordo, que visa adequar o prazo de entrada em vigor desta lei e também adequar, alterar e incluir artigos na lei que está em vigor. Eu concordo com a emenda que foi proposta pela Procuradoria e vou estar relatando pela rejeição do despacho denegatório e, consequentemente, pela constitucionalidade da matéria. Na Comissão de Assistência Social, o assunto foi o terceiro setor. Formado por associações e entidades sem fins lucrativos, tem o objetivo principal a atuação voluntária junto à sociedade civil. O colegiado de assistência social ouviu a presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, Clenida Avanza. Ela falou da necessidade de poder contar com um órgão estatal voltado para este segmento, que ocupa um lugar importante na sociedade. O governo brasileiro criou em 2014, ele criou um departamento no Ministério da Justiça, onde ele começou a trabalhar junto com o terceiro setor brasileiro, o marco legal do terceiro setor. Foi um marco fundamental e que precisaria ser implementado pelos governos. E, infelizmente, com muita tristeza, deputado Marcos, deputado Dr. Hércules, nós não vemos isso acontecer no nosso Estado. Não há nenhum órgão implementado para cuidar das questões do terceiro setor. E essa lei traz em seu bojo instrumentos extremamente importantes para que o terceiro setor, com toda a expertise que ele tem hoje para cuidar de casos específicos que o Estado não consegue. O Estado não consegue lidar com o autismo, ele não consegue. Quem cuida do autismo, quem convence a mãe que não é tão complicado cuidar do autismo e sim precisa de tratamento específico, é o terceiro setor. É a associação de mães que cuidam disso. Quem cuida do combate à fome, de população de rua, também é o terceiro setor. Sobre o tema, os deputados ressaltaram que as próprias entidades do terceiro setor precisam se organizar melhor, de acordo com o marco legal. A deputada Irine Lopes sugeriu a elaboração de uma cartilha, dando orientações mínimas de como se apropriar daquilo que a lei lhes garante, né? Então, assim, quais são os passos, onde ela deve ir, quem ela deve procurar, né? Como é que ela deve elaborar o projeto, o cuidado com a prestação de contas, que é fundamental, porque senão depois ela fica impedida de fazer um segundo ou um terceiro projeto. Então, eu deixo isso aqui como sugestão para a nossa comissão ver junto à mesa diretora da possibilidade da comissão editar essa cartilha. O colegiado também recebeu representantes da Rodosol, que apresentaram os projetos voltados para a comunidade desenvolvidos pela concessionária. Dentro dos projetos que a gente pode citar, entre outros que a Rodosol desenvolve, a gente pode falar do El Bicho, que é um projeto de
relacionado ao meio ambiente. O Rodoverde, que é um outro projeto que, além de focar a questão do meio ambiente, é um projeto de cidadania, porque ele aborda tanto os funcionários quanto os usuários e as comunidades do entorno da rodovia, promovendo a cidadania, a educação, a conscientização em relação ao ambiente em que eles vivem e como eles podem atuar para que esse ambiente seja melhor. Nós podemos citar o troco-pedágio, né, que é um local que a gente serve como uma ponte que une a pessoa que tem interesse em estar ajudando e uma instituição que tem necessidade. O presidente da Comissão de Assistência Social, deputado Marcos Garcia, avaliou a reunião. Estivemos ouvindo aqui a Rodossol, na OAB, colocando a necessidade que tem o terceiro setor, né, para poder da captação de recursos para essa área social, principalmente as associações, né, que abrange o terceiro setor, e da dificuldade, esclarecendo aqui de que forma a Rodossol contribui, né, com percentuais, fornecendo parte dos seus lucros aqui, que é um projeto de lei, isso é lei federal, e colocando aqui de que maneira que ela abriu aqui até os canais de comunicação para as pessoas entrarem em contato com as empresas. E a OAB fez uma explanação a partir de 2015, através das mudanças das novas leis do marco legal, né, a partir de 2014, 2015, e que colocou que muitas associações, infelizmente, não estão com seus estatutos atualizados. Que isso faz com que essas associações que estão dentro do terceiro setor não consigam a captação do recurso. O Diário Oficial do Estado desta quarta-feira traz publicada a Lei 11.318, de autoria da deputada Janete de Sá, que oferece mais proteção para os animais. A lei obriga clínicas veterinárias, pet shops e outros locais a fixarem cartaz com telefones para denúncia de maus-tratos contra os bichos. Nós temos uma incidência muito grande de violências contra os animais. E esses cartazes, eles vão favorecer com que a população possa estar acionando os números da Delegacia de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, da Polícia Militar e da ouvidoria do Ministério Público para estarem fazendo essas denúncias diretamente a esses locais. Tem a CPI, que investiga maus-tratos de animais do Espírito Santo, que faz esse trabalho, mas ela não é permanente. Ela hoje está funcionando, ela vai até o exercício desse mandato, mas a gente colocando em uma lei a necessidade e a importância de ter esses cartazes em pet shops, em estabelecimentos que atendem os animais em local visível, e com uma dimensão que dê uma boa visibilidade para as pessoas, nós vamos fazer com que este trabalho, esse recebimento de denúncias, ele seja permanente, independente da CPI ou não. Ele possa acontecer e seja uma prática no Espírito Santo para que esses setores, que são responsáveis, como o Ministério Público, pela causa animal, por advogar pela causa animal, como o Poder Judiciário de receber a denúncia, como a delegacia de abrir o processo investigatório, eles terão uma frequência de recebimento dessas denúncias para poder a gente estar trabalhando a punição destas pessoas que forem consideradas culpadas dos crimes denunciados. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui e a gente continua te pedindo para manter os cuidados. A pandemia do coronavírus não acabou. Algumas cidades estão com risco baixo, mas o uso da máscara continua sendo recomendado. TV Assembleia, mais perto de você. E agora no canal 3.2, aberto e digital.